Você sabia que os pequenos grupos, segundo os sociólogos e psicólogos sociais, por viabilizarem relacionamentos mais próximos, são facilitadores das redes de comunhão? Qual o seu ponto de vista em relação a isso? Comenta aí, assista esse vídeo até o final e vem comigo. No episódio de hoje da série Fazendo Amigos para Deus, nós iremos falar sobre os pequenos grupos no Novo Testamento. O texto bíblico do nosso estudo está em Atos, capítulo 18, versos 1 a 5. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, e ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. No livro de Atos, o Dr. Lucas menciona o nome das pessoas com quem Paulo trabalhou. Para Paulo, cada uma delas era muito importante, e Paulo conhecia cada uma delas pelo nome. Essa é uma das bênçãos do pequeno grupo. Todo mundo te conhece pelo nome. Olha que bênção! Devemos ter em mente que no início da igreja primitiva, a adoração era tanto formal como informal. Ou seja, ela ocorria no templo e nas casas. Todos os cristãos, eu disse todos, sem exceção, se reuniam em pequenos grupos. Para falar a verdade, a própria Bíblia apresenta este conceito de comunidade que existia naquela época em pequenos grupos. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele trouxe para o centro do seu ministério os pequenos grupos, utilizando assim a estratégia eficaz do discipulado. Os discípulos compreenderam a importância dos pequenos grupos de maneira que na igreja primitiva os cristãos exerceram na prática os encontros nos pequenos grupos. No livro de Atos, Lucas narra uma breve pintura panorâmica a respeito de como a igreja estava se desenvolvendo. Lucas apresenta no livro de Atos 3 resumos da vida da igreja. Primeiro, Atos 2, 42 a 47. Segundo, Atos 4, 22 a 25. E terceiro, Atos 5, 12 a 16. Esses três resumos descrevem aproximadamente os 3 primeiros anos da igreja primitiva em Jerusalém. Podemos ver através da leitura destes textos os primeiros cristãos indo ao templo cultuar a Deus e fazer as suas orações e ler as Escrituras. Nesta época, a igreja cristã ainda estava desfrutando de um ambiente pacífico, porque as perseguições ainda não haviam começado. No entanto, além dos encontros nos templos, havia também as reuniões informais nas casas em pequeno grupo. Além do ensino, um dos elementos indispensáveis nas reuniões em pequenos grupos era a oração. Esse ambiente certamente fez florescer relacionamentos profundos e transformadores. De maneira também foi nos pequenos grupos que os primeiros cristãos vivenciaram enfaticamente uma genuína comunhão. Que coisa fantástica essa estrutura, viu? Ensino relevante e ensino aplicado da palavra de Deus e aprofundando os relacionamentos em relacionamentos transformadores. Essa cultura de intercessão precisa ser vivenciada hoje. Foi desta maneira que a igreja primitiva apropriou-se do estilo de vida de Jesus em pequenos grupos e o seu crescimento foi exponencial. Nós hoje deveríamos fazer o mesmo. Que Deus seja com você no dia de hoje e participe ativamente de um pequeno grupo. Abra um pequeno grupo em sua casa. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, que estrutura fantástica essa é apresentada no Novo Testamento sobre os pequenos grupos.
Que nos pequenos grupos nós possamos aprender mais sobre Tua Palavra, que nos pequenos grupos nós possamos nos relacionar mais e interceder mais pelas pessoas a quem nós amamos. Nos dê um dia de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!